Olá, professor do Jardim da Infância. Como é bom estarmos juntos novamente para mais uma trimestral e para mais uma classe do Jardim da Infância. A gente sabe que a criança do Jardim da Infância é uma criança cheia de vida, cheia de alegria, animada, feliz. Ela não tem vergonha de fazer as coisas, ela é muito espontânea, ela é muito sincera e essa fase do Jardim da Infância é uma fase muito gostosa da gente trabalhar. Principalmente porque eles gostam muito de interagir com a gente nas lições. E talvez você esteja me ouvindo falar aqui e fique pensando, professora Dione, como é que a gente vai ficar interagindo com as nossas crianças em plena pandemia, onde a maioria das nossas igrejas está fechada e a gente não tem como fazer a classe da escola sabatina presencial? A gente já conversou com vocês em outras trimestrais e a gente sabe que muitos professores se reinventaram, fizeram muitas coisas legais aí pelo Zoom, pelo YouTube, formas diferentes de se relacionar com seus alunos pelo Facebook, pelos chats da vida aí, e as escolas sabatinas têm acontecido. Se você ainda não começou a sua escola sabatina online, a dica que eu te dou é comece. Comece, porque a gente não sabe por quanto tempo ainda a gente vai manter as nossas igrejas fechadas. Então, algumas igrejas já abriram, já tem assim uma porcentagem de pessoas assistindo presencialmente, mas é um presencial só para alguns, né? Não cabe todo mundo na igreja, tem que ter só uma porcentagem de pessoas. As crianças ainda não estão indo à igreja, se vão, ficam sentadinhas com os pais. Aí a gente ainda não tem a escola sabatina presencial, então faça a sua escola sabatina online. No finalzinho aqui da nossa conversa, eu vou dar mais algumas dicas para você sobre a escola sabatina online. E a gente vai começar agora as nossas lições. Lembrando que sempre que você for fazer alguma coisa com a criança do jardim, é legal que ela interaja com você. Por isso, as dicas que eu vou dar para vocês aqui são dicas que vocês podem fazer presencialmente e podem fazer online também. E aí vocês podem aproveitar essas dicas para o momento da lição com as suas crianças. Antes de entrar especificamente nas lições, nas atividades para as lições, eu queria lembrar você que existem alguns itens muito importantes no nosso auxiliar para professores, o auxiliar do Jardim da Infância, que são dicas que enriquecem a nossa escola sabatina. E o auxiliar, ele traz uma sequência para a escola sabatina, que é uma sequência muito lógica e muito didática para a criança nessa faixa etária. Aliás, os auxiliares são elaborados por pessoas muito preparadas nessa questão de didática e metodologia. Então, se você usar o auxiliar exatamente como ele está ali, com certeza a sua criança sairá, depois da escola sabatina, com aquele conteúdo solidificado na cabecinha dela. Lembre-se de também usar a lição da escola sabatina. Muitas coisas nesse trimestre da lição se repetem exatamente igual ao auxiliar, mas ele enriquece um pouco mais o momento onde a gente apresenta a lição, onde a criança tem o primeiro contato com a história que ela vai estudar durante a semana inteira. Então é importante você saber também o que ela vai estudar durante a semana inteira, porque você já dá um toquezinho ali no sábado e depois em casa ela solidifica esse conteúdo, tá certo? Quais são algumas partes importantes na escola sabatina para a gente focar a lição? A escola sabatina tem música, a escola sabatina tem o momento das ofertas, mas ela tem alguns momentos dentro da escola sabatina que são importantes para a gente solidificar a mensagem da história bíblica. Quais são elas? Primeiro, você tem que se lembrar que existem objetivos para cada lição. São sempre 3 objetivos, é importante que você se lembre disso. A gente tem também a mensagem central para cada lição. É importante que no final do estudo daquela lição, a criança vá para casa com aquela mensagem na cabecinha dela, que você vai falar de várias formas diferentes. Atividades preparatórias são muito legais. Mesmo se você estiver fazendo online a sua escola sabatina, você pode fazer essa atividade preparatória com eles, online mesmo. Existem, normalmente, o auxiliar traz 2 atividades preparatórias. Você pode escolher a que mais se adapte. E se for uma atividade que eles tenham que andar pela casa, alguma coisa, você aproveita e pede para eles saírem pela casa, fala, eu vou contar até 10, você
vocês fazem e voltam correndo? As crianças vão interagir com você. Daí a gente tem a questão, o item vivenciando a história. Nesse item vivenciando a história é exatamente a parte que você vai contar a história bíblica para eles. Só que por que o título não é Contando a História? Porque a criança do jardim, para aprender melhor, nessa faixa etária, ela precisa vivenciar. Então, ela vai participar da contação da história. A gente tem o estudo da Bíblia. Nesse momento, é importante que você pegue a Bíblia, você abra no texto onde está relatada aquela história. Você não precisa ler o texto inteiro, porque às vezes são 20 versos para contar a história inteira. Mas você lê ali uns 2, 3 versos para a criança entender que aquela história saiu das páginas sagradas. Depois você pega o verso para decorar. Lê o verso na Bíblia também. Abre a Bíblia para a criança entender que aquele verso que ela vai decorar durante a semana não é da lição. É um verso da Bíblia que está na lição. Depois a gente tem a aplicação da lição. Todas as lições, o auxiliar traz a questão da aplicação. A aplicação normalmente são perguntas que geram reflexões para a vida diária da criança. E você pode fazer essas perguntas até online. Você vai fazer as perguntas e a criança vai pensar na vida dela em comparação com a vida do personagem. E o compartilhando a lição normalmente é um desenho, uma atividade que a criança vai fazer e vai levar para alguém, vai entregar para alguém, e aí ela vai pegar aquela história que ela aprendeu na escola sabatina e diante do desenho, da atividade que ela fez, ela vai contar para a pessoa: olha, eu aprendi isso, vim te dar de presente. Então, esses pontos são muito importantes. Vamos então para as lições que a gente selecionou para conversar aqui com vocês. A primeira lição que eu selecionei foi a lição da Rainha Esther. Na verdade, nesse trimestre, a gente vai estudar 2 lições sobre a Rainha Esther. A gente vai estudar a lição 3, que é a questão ali, o título é a Rainha Esther, que é o momento em que Mardoqueu cuida dela, o primo de Esther cuida dela. Então, os objetivos dessa lição têm a ver com o cuidado uns com os outros. E a mensagem central é que os filhos de Deus cuidam uns dos outros. Nessa lição, é importante que a criança tenha esse foco, né? Que o cuidado uns com os outros é muito importante. E a lição traz como atividade preparatória para essa história, essa atividade super simples, que qualquer um de vocês consegue fazer. Ela sugere que a gente tenha figuras de pessoas em faixas etárias diferentes. Então, aqui eu escolhi um bebê. Deixa eu ver os outros aqui. Uma criança, eu acho que tem uma aqui no meio, deixa eu ver, não. Uma criança, essa criança aqui já estuda, já vai na escola, tem livros aqui, né, tudo mais. Eu escolhi também uma criança menorzinha, uma criança aí de uns 3, 4 anos. Escolhi o papai e a mamãe, que já são mais velhos. E escolhi o vovô e a vovó, que são idosos. E aí você vai conversar com ela sobre cada faixa etária, como é que essas pessoas precisam de ajuda. Em que sentido cada pessoa em cada faixa etária dessas precisa de ajuda? E aí a criança já vai começar a pensar em como ajudar os outros, em maneiras de ajudar. E aí a gente vai para a história bíblica. Olha, a Bíblia também tem a história de alguém que ajudou outra pessoa. E aí a gente conta a história de Mardoqueu e de Esther. Para essa história, a nossa sugestão para vocês é esse cenário que está aqui. Esse é um cenário feito com, a maior parte dele é feita de TNT. A gente tem uma cadeirinha que a gente passou um spray dourado para ser o trono do rei Assuero, né? A gente tem ali a roupa do rei, a roupa da Esther, a coroa do rei, o cetro real. A gente tem almofadinhas para fazerem com que o trono fique um trono mais luxuoso, né? E a gente tem um pedaço de TNT no chão, montando aí o piso do palácio. E você pode contar a história com esse cenário. Você pode pedir para que uma criança represente Esther, outra criança represente o Assuero. Lembrando que na primeira lição, que é a lição 3, que é essa que fala do cuidado de Mardoqueu, Esther só vai entrar no palácio quando ela for eleita rainha.
O começo da história acontece na casa deles, onde Mardoqueu cuidava de Esther, protegia, mas sempre foi educando Esther para ser uma moça educada, temente a Deus, e isso chamou a atenção do rei e ela se tornou rainha. Na segunda lição de Esther, que é a lição número 4, já é a questão de Esther salvando o povo. Então, a mensagem central dessa lição é que Deus ouve quando a gente ora juntos. Os objetivos dela têm a ver com orar uns pelos outros e orar junto com os outros. O foco principal dessa lição é esse. Então, aí a gente vê a questão do cuidado de Deus com o seu povo, mas também da questão de intercedermos pelos outros, de cuidarmos dos outros, de nós levarmos as cargas uns dos outros. A lição dá uma sugestão de você pegar uma toalha de banho, uma bexiga, cada um segura numa ponta da bexiga e tem que carregar aquele balão junto sem o balão cair. E você sabe que bexiga voa, né? Facilmente ela voa. E aí você vai andar com uma toalha com aquela bexiga em cima, ela pode voar. Isso pode ser feito online e pode ser feito presencialmente. No começo da sua escola sabatina, antes de você entrar nos momentos de louvores, na parte da história missionária, você faz essa atividade preparatória. A criança já vai ficar na cabecinha dela, olha, quando a gente ajuda, quando a gente ora juntos, quando a gente leva as cargas uns dos outros juntos, as coisas são melhores, que é essa questão de levar ali a bexiga, os dois juntos. Não é fácil, mas os dois juntos vão trabalhando. E aí você entra na história da lição, depois de todo o processo ali de ofertas, de músicas, aniversariantes, visitas. Quando você entrar na história da lição, a cabecinha da criança já vai estar preparada para entrar naquele tema ali que ela vai estudar. Se você não estiver fazendo presencial a escola sabatina, dá para usar esse cenário? Claro que dá. Você pode montar esse cenário na sua casa, atrás de você, na hora que você for fazer a sua transmissão pelo Zoom ou de alguma forma, ou você pode montar em miniatura, pequenininho ali, dentro de uma caixinha, para você exemplificar a história. Então, a gente pode ir adaptando aí, tá certo? Essas são a lição 3 e 4, que são as lições que têm a ver com a Rainha Esther. As lições 5, 6, 7 e 8 são lições que contam a história de Naamã e da menina cativa. Para essas lições, eu trouxe como sugestão materiais que a gente tem em casa, tá certo? Então, eu trouxe aqui algumas sugestões para vocês. A lição 5, ela fala especialmente sobre a questão de ajudar os outros, de ser serviçal. Os objetivos têm a ver com essa questão de ajudar as pessoas e a mensagem central da lição 5 é: podemos servir a Deus em todos os lugares. E a atividade preparatória, ela no auxiliar, na página 39, você vai ver que tem uma foto de uma escola, de uma igreja, de um parque e de casa. E aí você vai fazer na atividade preparatória, você vai conversar com eles. Como a gente pode ajudar as pessoas quando a gente vai para a escola? Quando a gente vai para a igreja? E quando a gente está na nossa casa? Quem a gente ajuda quando a gente está em casa? Como a gente ajuda? O que a gente pode fazer para ajudar? E a partir disso, depois de aquele processo central ali da escola sabatina, você vai para a história. E aí, no Vivenciando a História, a sugestão que eu trouxe para vocês foi de vivenciar com coisas que a gente tem na nossa casa. Então, por exemplo, você pode dizer que a menina cativa chegou lá na casa do Naamã, né? Ela não conhecia ninguém, de repente ela se encontra com a senhora da casa, com a dona da casa. E elas vão até um cômodo da casa. Que cômodo seria esse? E aí você pode mostrar panela, eu trouxe aqui uma assadeira, um pão duro e uma colher, né? Mas você pode levar panela, você pode levar tábuas de cortar alimentos, você pode levar utensílios de cozinha. E aí a criança vai falar, ela estava na cozinha. Então você vai contando a história e perguntando, onde ela estava? E agora elas caminharam pela casa e chegaram a um lugar onde as pessoas comiam, onde tinha pratos, talheres e copos.
Lembrando que Naamã era um homem rico, então na casa dele deveria ter sala de, você já pode sugerir para ela, sala de jantar. Olha que gostoso. Nem toda criança tem sala de jantar em casa, né? Mas a história da lição delas, na lição delas, diz que a menina foi até a sala de jantar. Então a gente pode já trazer isso para ela. Ah, depois ela foi andando e ela chegou em um lugar onde ela tinha travesseiros e cobertas. Onde ela chegou? Ah, ela chegou lá no quarto da esposa de Naamã, ou no quarto dela, ou no quarto dos filhos de Naamã. Então você pode ir contando a história e a criança vai vivenciando a história junto com você. Mas ela não ficou só olhando os cômodos da casa. O que ela fez? Ah, ela pegou a sua vassoura, pegou o seu rodo, pegou sabão. Eu trouxe aqui um sabão em pedaço, porque eu acho que naquela época não tinha sabão em pó, né? Eu acho que as pessoas faziam sabão com gordura de animais, talvez, não sei como eles faziam o sabão. Ela pegou um paninho e foi tirando o pó dos móveis, foi arrumando tudo. Ela ajudava a sua senhora, se é que a gente pode dizer assim, né? A sua patroa. Ela ajudava a sua patroa. A criança vai vivenciando a história junto com você. Você não vai só contar, você vai conversando com ela. Dá para fazer isso online? Claro que dá para fazer. Se você estiver pelo Zoom, se você gravar um vídeo, dá para você interagir com as crianças assim? Dá também. Você pode gravar o vídeo, no meio do vídeo você pergunta e para. O que vocês acham que ela fez com a vassoura e com o rodo? Quem tem criança em casa sabe que a hora que a criança assiste um vídeo com uma pergunta dessa, raramente ela vai ficar quietinha. Mesmo que não tenha ninguém ouvindo, ela vai falar. Ela vai varrer, ela vai limpar a casa. Então você pode contar a história de forma que a criança interaja ali junto com você. A lição 5, que foi uma outra que eu escolhi da menina cativa, ela já fala sobre compartilhar o amor de Deus por meio de atos e palavras. Os objetivos têm a ver com isso. E a mensagem central é: servimos a Deus por meio do que fazemos e dizemos. E, logicamente, essa história é a história de quando Naamã vai até o rei de Israel. Para aí, a história começa quando a menina conta para a senhora dela que existia um profeta em Israel que poderia curar o seu patrão. E a história para na lição 6, no momento onde Naamã se encontra com o profeta. Então, nessa história, eu trouxe algumas dicas para vocês de como a gente vivenciar a história. Logicamente, nos momentos preparatórios, você também pode fazer um momento ali com as crianças divertido. Chegaram na escola sabatina, as crianças estão chegando ali. Antes de começar a música inicial da escola sabatina, você pode conversar com elas. Crianças, vamos fazer uma brincadeira? Cada um vai imitar como pode ajudar os outros e os outros vão adivinhar. Então, a criança pode fazer que está lavando a louça, ela pode fazer que está fazendo carinho em alguém, ela pode fazer que está arrumando a cama e os amiguinhos vão adivinhar. Como é que ela pode ajudar as outras pessoas? E quando você for para vivenciar a história, você pode usar algumas dicas que eu trouxe aqui para você. Fique à vontade, na sua casa com certeza vai ter muita coisa que você pode contar a história. Eu sempre costumo dizer que escola sabatina, história para criança, a casa da gente é um mundo de materiais. Porque todos os materiais podem se transformar em materiais para a gente contar a história. Eu trouxe aqui, por exemplo, meias. Essas meias vão representar os personagens da história. Nessa história, a gente tem 5 personagens: a menina cativa, a patroa, Naamã, o profeta Eliseu e o rei de Israel. Então, a gente pode usar uma meia menor para ser a menina cativa. A gente pode usar uma outra meia para ser a patroa da menina cativa. Uma outra meia seria o rei de Israel, ou Naamã. Eu trouxe até uma aqui que tem umas pintinhas. Não sei se vai dar para ver no vídeo, porque as pintinhas são muito discretas, mas seria
o Naamã, com as pintinhas da doença da lepra. E aí a gente pode usar uma outra meia para ser o rei e uma outra meia para ser o profeta. E conforme você vai contando a história, essas meias vão se mexendo, vão andando para um lado para o outro para fazerem os personagens. Essa mesma história pode ser representada com garrafinhas. Eu trouxe aqui garrafinhas de água. O Naamã, cheio de pintinhas da lepra, né? A esposa de Naamã, a patroa, a menina cativa. A gente pode ter o profeta de Israel e pode ter também o rei. E conforme você vai contando a história, esses personagens vão se mexendo. E a criança tem uma imaginação tão linda que ela vai com certeza entrar na história junto com você. E sabe o que é mais legal? Que ela vai chegar na casa dela e vai pegar 5 objetos do jeito dela e ela vai encenar a história. Ela vai se lembrar dessa história quando ela pegar as meias da casa dela. Ela vai falar: olha, é o Naamã, olha, é a menina cativa. Ela vai se lembrar da história. E eu trouxe aqui também objetos barulhentos para a gente contar a história. Então, eu trouxe aqui o Naamã, que seria um cachixi, a esposa de Naamã, mais delicada, né? Que seria um chocalho de guizos. A menina cativa, mais delicadinha ainda, menorzinha. O rei, muito poderoso. E o profeta de Israel, certeiro e confiante em Deus. Então, você pode ilustrar a história de várias maneiras diferentes. Você pode criar com as coisas que você tem na sua casa, você pode criar formas incríveis das crianças vivenciarem a história. E a última lição que a gente vai conversar aqui hoje, que a gente vai dar uma dica para você, é a lição de número 10, que tem a ver com adoração. A primeira lição que a gente viu, as 2 primeiras de Esther, tem a ver com comunidade. As lições que falam da menina cativa têm a ver com serviço. E as últimas lições têm a ver com adoração. E a gente escolheu a história da coluna de nuvem para o povo de Israel, né? Aquela nuvem, desculpa, que formava sombra para o povo de Israel de dia no deserto, e à noite aquela coluna se transformava numa coluna de fogo e aquecia o povo e iluminava todo o acampamento. Essa lição já é voltada para o relacionamento com Deus, a adoração. Então aí o objetivo central dela é que a gente agradeça a Deus porque Ele cuida de nós todos os dias da nossa vida. E como atividade preparatória, o auxiliar sugere uma atividade bem divertida que as crianças vão trabalhar com siga o líder. Então o líder põe a mão no nariz e fala nariz, nariz, e as crianças têm que pôr a mão no nariz. Põe a mão na cabeça e fala cabeça, cabeça, e as crianças põem a mão na cabeça. Só que em algum momento o líder põe a mão no ombro, por exemplo, e fala cabeça, cabeça. Só que ele combina antes com as crianças que as crianças vão colocar a mão na parte do corpo que ele falar, não que ele mostrar. E é muito óbvio que a hora que ele falar cabeça a cabeça, as crianças vão pôr a mãozinha no ombro, porque elas estão seguindo o que o líder está fazendo e não o que o líder está falando. Então é importante para eles analisarem, olha como é importante nós seguirmos líderes que são líderes fiéis e não tem ninguém melhor para nos liderar do que Deus, porque Ele cuida de nós assim como Ele cuidou do povo de Israel. E para essa lição, nós confeccionamos uma mini maquete, né? Se é que a gente pode chamar assim, ou seria um envelopão, mais ou menos isso, né? Esse envelope, ele foi feito, daqui a pouco eu mostro para vocês atrás, vou deixar vocês verem aqui essa parte da frente. Ele tem aqui uma pequena aba, onde você vai puxar a figura que o povo de Israel está com a nuvem que protegia do sol durante o dia. E quando você puxar, você vai ter ali o mesmo povo de Israel com a coluna de fogo durante a noite, protegendo do frio do deserto e também dando claridade ao povo. Ele foi feito com uma borda de EVA, as figuras foram impressas e aqui atrás a gente tem um papelão e essa borda de EVA é vazada para que dê para a gente colocar as figuras
entrando por essa parte aqui do EVA desse envelope. É uma ideia para você contar a história. Sigam o auxiliar também traz muitas ideias. A gente não tem como colocar todas elas aqui, mas são ideias ótimas e a gente consegue adaptar todas essas ideias para o nosso online também. E para terminar a nossa conversa, uma dica para você que ainda não voltou para a sua igreja, que está com saudade das suas crianças e elas com saudade de você. Você já pensou que teve criança que entrou no jardim e você ainda nem viu pessoalmente? Essa pandemia realmente destruiu as nossas expectativas, mas a gente tem que continuar a missão. Então, vá em frente, faça a sua escola sabatina pelas redes sociais, pelo Facebook, Instagram e YouTube. O Zoom é uma ferramenta ótima para a escola sabatina, porque as crianças podem interagir ali. Só que se lembre, quando a gente está na igreja, a escola sabatina na igreja normalmente demora ali entre 1 hora e 15. No online não pode ser longo assim, tem que ser mais curtinho. Por isso que eu foquei tanto nas atividades preparatórias para você, porque essa é uma atividade que você pode fazer rapidinho. Normalmente a atividade preparatória mexe bastante com as crianças e aí você pode fazer a atividade preparatória, faz o momento da oferta, uma música, uma oração, a lição e tchau. Tem que ser rapidinho. Cuidado com a sua roupa quando você for fazer online. Lembre-se que quando você coloca na rede social, quando você coloca no Facebook, no YouTube, todo mundo pode assistir. Então, se prepare antes. Tome cuidado com o seu cenário, com a iluminação, para não ficar muito escuro ou muito claro, né? Use os incentivos. Você já viu aqui vários incentivos legais que você pode usar. E você fala assim, ai, tão lindo esses incentivos que eu vi aí. Olha esse incentivo de índio, esse incentivo de morsa, que coisa mais linda. Mas como é que eu vou usar se a gente está todo mundo em casa? Faz um incentivo no online, você fala para a criança, olha, o Pedro chegou, eu vou colocar aqui o índio ou a morsa, que significa o Pedro, que o Pedro chegou. Você coloca. No 13º sábado, você faz um drive-thru ou você faz uma carreata aí na frente da igreja e você entrega para ele aquele bichinho, aquele índiozinho que significou a presença dele todos os dias na escola sabatina online. Ele vai ficar super feliz. Você pode dizer, ó Pedro, não esquece, se você vier todo sábado, eu vou te entregar no 13º sábado, você vai levar para casa. Você pode também fazer um saquinho com objetos específicos de cada lição. Pode ser 1 ou 2. Você pega o auxiliar com antecedência, antes de terminar esse trimestre agora, né, antes de começar o terceiro, faz um saquinho e você pode entregar para as famílias, entregar para os pais, para as crianças usarem no momento da lição da escola sabatina. Você pode também enviar uma lista de materiais para os pais. Essa lista pode ser uma lista para o trimestre inteiro, mas talvez fique mais fácil para você quando na semana anterior você vai estudar a lição do próximo sábado, que a gente sempre diz, né? Estuda esse sábado agora para fazer no próximo. Manda ali um WhatsApp para os pais, ó, separa para sábado que vem uma assadeira, uma colher, uma toalha de banho, separa uma garrafinha, você já pede para eles deixarem separado para você usar no próximo sábado. E sugira que as crianças também, durante a escola sabatina, se movimentem. Elas não precisam ficar só paradinhas ali na frente da telinha. Ó, vamos lá pegar uma colher na cozinha. Vamos lá pegar o travesseiro. Pega o travesseiro que agora a gente vai fazer como o povo de Israel dormindo no deserto. Deita aí que eu quero ver você deitado. As crianças vão interagir com você de uma forma gostosa e, apesar da gente estar longe, eles vão estar próximos a você no sentimento, eles vão se sentir acolhidos, os pais vão sentir que você quer acolher as suas crianças e em breve, quando a gente puder voltar a estar juntos, você vai poder abraçar essa criança e ela vai se lembrar de você. Porque se a gente deixar as nossas crianças, quando elas voltarem, provavelmente muitos de nós já estejamos esquecidos. Ainda mais nessa fase que eles ainda são pequenos, né? Que Deus abençoe todos vocês e que a gente se reinvente cada vez mais pelo poder do Espírito Santo.